Oi, terceiro. Olha só, como eu havia prometido, agora a gente vai analisar o Mayombe, né, de Pepetela, que fala sobre a Guerra Civil Angolana, tá? Então vamos lá, o vídeo vai ficar meio longo, mas é necessário. Então vamos saber quem é o Pepetela, tá? Então é este homem, né? Então assim, o nome dele é Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos. Ele é africano, nasceu em Benguela, na Angola, em 29 de 10 de 1941. E em 1969, ele participou da luta de libertação angolana em Cabinda. E foi aí que ele adotou o nome de guerra Pepetela, tá? Ele escreveu vários romances, ele também escreveu crônicas e peças de teatro. Em 1997, recebeu o prêmio Camões. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a obra, é uma das capas, né, do livro Mayombe. Mayombe, gente, eu pesquisei, é o nome de uma árvore, tá? Ela tem umas folhas meio caídas, né? Por incrível que pareça, é parecida com essa aqui, mas por incrível que pareça, não tem nenhuma nenhuma dessas aqui são a tal Mayombe, tá? Então vamos lá. Foi publicado em 1980, tá? E faz referência a uma região da África Ocidental que inclui os países Angola, né, na província de Cabinda, onde o Pepetela lutou, a República do Congo, a República Democrática do Congo e o Gabão. Então, olha só, onde que é a África Central? Essa parte em vermelho aqui. E aqui no detalhe, essas regiões, né? Então, aqui o Gabão, o Congo, a República Democrática do Congo e a Angola, ok? Aqui Cabinda, tá, gente? Ó, aqui, ó, essa região aqui é Cabinda, tá? Só para a gente se situar. Bom, então essa obra ela foi estruturada em 6 capítulos, né? A missão, a base, Ondina, a Surucucu, a Moreira e o epílogo, que é o final. Então, os personagens. A gente tem um personagem chamado Teoria, professor da base pertencente ao Movimento Popular de Libertação da Angola, o MPLA, filho de um português com uma africana. Comissário, um dos líderes políticos do MPLA, chamado João, o chefe de operações, que é um dos líderes da MPLA, Sem Medo, o comandante da MPLA, Lutamos, um guerrilheiro, né, do MPLA, esse é o nome de um personagem, tá, gente? Verdade, outro guerrilheiro, Muati Anvoa, tá difícil de falar, outro guerrilheiro, né, Ecuicui, outro guerrilheiro, aí a gente tem Pangu Aquitina, guerrilheiro, Milagre, guerrilheiro, Ingratidão do Tuga, outro guerrilheiro, VW ou VV, tá? Outro guerrilheiro, Mundo Novo, guerrilheiro. Aí a gente tem o André, que é o primo do comandante, responsável pelo envio de alimentos à base, a Ondina, que é uma professora e noiva do comissário. E aí a gente vai ver agora o resumo por capítulo, tá? Então, o capítulo 1, ele é intitulado A Missão, né, que quando os guerrilheiros chegam à selva de Mayombe, tá? Então, olha só, o intuito principal era lutar com os exploradores que estavam retirando madeira da região e preparar uma emboscada para atacar o exército colonial. Nesse momento, raptam alguns dos trabalhadores. O intuito não era feri-los, já que eles eram africanos também. Assim, o comandante lhes explicou sobre a exploração de suas terras e o benefício que recebiam os portugueses ou colonizadores. No dia seguinte, todos foram libertados. Na emboscada preparada pelos guerrilheiros, alguns adversários foram mortos. No entanto, saíram antes, visto o número de pessoas que estavam no exército dos colonizadores. A história praticamente se repete, né, gente? O segundo capítulo é a base, né? Então, ele, obviamente, fala da base de guerrilheiros do MPLA, né, que foi construída na floresta de Mayombe, tá? Então, eles chegam ao local 8 novos guerrilheiros. Nesse momento da obra, começamos a notar algumas divergências entre as ideias do comissário e do comandante. Isso deixou alguns guerrilheiros preocupados com o foco da operação. Por fim, eles se entenderam. A falta de alimento foi um dos momentos narrados pelo autor. André, primo do comandante, era encarregado de levar alimentos à base. E despreocupado com a situação dos guerrilheiros, André acabou levando mantimentos para poucos dias. Esse fato deixou o comandante incomodado. Terceiro capítulo, né, que é o mais detalhado, tá? Ele tem o nome de Ondina, que
fala sobre o relacionamento dele né, do comissário com a Ondina, né, que é a sua noiva, professora. Ele lecionava na cidade de Dolisie, ou Dolise, tá? Ambos fingiam ter atração e prazer sexual pelo outro. A base dos guerrilheiros sofria com a ausência de abastecimento de mantimentos e, claro, as discussões e desentendimentos entre os chefes e os guerrilheiros aumentavam cada vez mais. Com isso, a ideia de tirar André de sua posição era o mais importante. Para tanto, André foi pego com Ondina, a noiva do comissário. Olha o ouro. Ela deixou uma carta para o ex-noivo, dizendo que deixaria a cidade de Dolisier, né? Na maior parte do capítulo, o comissário revela suas histórias amorosas e sua relação com Ondina. Curiosamente, quando o comissário vai ao encontro de Ondina, eles se sentem atraídos e fazem amor. De uma maneira diferente de todas as outras. Ele diz a ela que não é necessário abandonar a cidade por conta disso. Pelo ato desonroso e por pertencerem a duas tribos diferentes, Kikondo e Kimbundo, o comissário enviou André para Brazzaville para ser julgado. Vale lembrar que nesse capítulo um dos guerrilheiros, o Ingratidão, foge da base. Aí o quarto capítulo é Surucucu, né? Então, o suposto ataque dos Tugas à base de guerrilheiros e o planejamento do contra-ataque. Gente, Surucucu é o nome de uma cobra, tá? Em grande parte do capítulo, eles focam na preparação e estratégia do MPLA. 2 grupos se dividiram, sendo que o comandante lideraria um grupo pelo rio e o chefe de operações pelas montanhas. No entanto, quando encontram com teoria, este revela que não ocorrera nenhum ataque. Ele explicou que estava próximo do rio e viu uma cobra surucucu aí. Diante disso, ele atirou nela. VE, ou VV, um dos companheiros que ouviram o tiro, ficou desesperado e logo correu para pedir ajuda. O quinto capítulo é a Moreira. Mundo Novo foi nomeado chefe de Dolisier. O comandante, sem medo, recebeu a notícia de que seria transferido para leste. O comissário ficou encarregado de chefiar o ataque aos Tugas no pau caído. O grupo de guerrilheiros seguia em direção ao pau caído. Dormiram próximo do local, que seria atacado pela manhã. A maior parte do ataque ocorreu como esperado, de forma que conseguiram atingir grande parte da base dos colonizadores. No entanto, Lutamos, da tribo dos Cabindas, foi morto e 2 guerrilheiros ficaram feridos. Mais tarde, sem medo, foi atingido no ventre e acabou por morrer também. O nome Amoreira faz referência a um dos pensamentos de Sem Medo antes de morrer, que comparou seu tronco único com os homens. Por fim, o comissário ordenou que cavassem um túmulo para os 2 mortos ali mesmo. Gente, Amoreira é o nome de uma árvore, não pé de amora, vocês sabem, né? Além disso, fez questão de ressaltar que 2 homens de tribos diferentes, Cabinda e Kikongo, foram mortos para salvá-lo. Ele, que era de outra tribo, o Kimbundo. Tá? Então, observa aí que eles falam muito, né, sobre as tribos, né, deixando muito claro essa diferença, tá, que tem entre tribos e acabam sendo rivais até, tá? No epílogo da obra, o comissário reflete sobre a morte do comandante Sem Medo. Por fim, ele é enviado para leste no lugar do comandante, tá? Então, agora a gente vai ver um pouquinho da análise dessa obra. Gente, eu peguei esse texto, essas informações, no site Toda a Matéria. Eu gosto muito desse site, então, assim, tem várias coisas lá. E eu achei esse texto muito legal, tá? Para a gente poder analisar a obra, né, do Mayombe, com essas análises, esses resumos, né, capítulo a capítulo, achei bem interessante. Então, vamos lá para a análise. O romance Mayombe se aproxima de um texto documental ou de reportagem. Isso porque Pepe Tela nos apresenta as lutas entre os guerrilheiros angolanos e as tropas portuguesas durante a libertação do país. O autor do livro ressalta a dificuldade dos guerrilheiros, enfatizando as diferenças e as rivalidades entre as tribos. É o que eu falei agora há pouco. Muitas vezes esse problema gera a falta de um ideal entre todos, lógico, porque tudo bem que está todo mundo lutando pelo mesmo ideal, mas são tribos rivais, e isso na África pesa muito, tá, gente? Portanto, Pepe Tela deixa claro que as rivalidades devem ser deixadas de lado, pois os sentimentos, as angústias e os medos são de todos,
né? Então, assim, tem aquela coisinha da rivalidade, mas eles estão lutando por um ideal único de todos eles, tá? Através do cotidiano do MPLA, Pepetela recria de forma inovadora os conflitos e os momentos de reflexão de todos que lutavam por um país livre. De tal modo, o conflito aqui não é somente com os portugueses, mas sim entre eles. A liberdade é o foco de todos, no entanto, a realidade é marcada pelas diferenças sociais e culturais de cada grupo, né? Porque assim, a gente vê que tem a patente, né? O comandante, né? O comissário, inclusive até o nome deles é diferente, né? Os guerrilheiros, eles têm nomes muito mais comuns, tá? Assim, ele aborda sobre uma Angola que almeja a libertação ao mesmo tempo que demonstra a falta de unidade de seus grupos. Isso é muito importante, gente. A base dessa obra, na realidade, é essa, tá? Que, assim, eles estão lutando por um ideal em comum, mas essa rivalidade entre as tribos, ela pesa demais o tempo inteiro, tá? E isso acontece na África a todo momento, até hoje, tá? Isso não foi deixado de lado, não. A obra apresenta um narrador onisciente e onipresente que narra os eventos em terceira pessoa. Todavia, em alguns trechos, ela é narrada em primeira pessoa pelos guerrilheiros do movimento. Então, olha só que interessante, é um livro que tem dois focos narrativos, né? A gente tem em terceira pessoa, que é aquele narrador que sabe tudo, né, dos personagens, mas também a gente tem o em primeira pessoa, que ele dá a oportunidade de os guerrilheiros narrarem a própria história, tá? Sendo assim, o romance é marcado pela polifonia, que é isso que eu estou falando para vocês, que são as diversas vozes dos personagens e diversos focos narrativos, tá? O tempo da narrativa é cronológico, donde eu achei fantástico, eu não mudei porque eu achei muito legal para vocês verem que isso existe, tá? Donde as ações apresentam uma linearidade. Então a gente não tem flashbacks, tá? A gente não tem retomada, né? Então, assim, acontece assim, o primeiro evento, depois o segundo, depois o terceiro e assim sucessivamente. Ok, pessoas. Então agora vocês vão fazer os exercícios no Maestro, tá? Como sempre, né? E um bom trabalho a todos. Beijo.